Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E sim, estou de volta hoje para a gente poder conversar um pouquinho e fazer uma análise sobre o primeiro trimestre do Fluminense em 2024 e fazer algumas projeções do que a gente espera para a sequência da temporada. E para a gente começar a conversar e fazer uma análise sobre o primeiro trimestre de temporada do Fluminense, a gente tem que ter em mente de que o objetivo tanto da diretoria quanto da comissão técnica era vencer a LDU e conquistar a Recopa Sul-Americana. Objetivo esse que foi conquistado. A taça da Recopa Sul-Americana está lá no novo museu em Laranjeiras. Mas para poder ser campeão da Recopa Sul-Americana, o Fluminense teve que abrir mão do Campeonato Carioca e precisou de uma pré-temporada quase que inexistente para poder ter os jogadores a ponto de bala no confronto contra a LDU. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Nós podemos dizer que a pré-temporada do Fluminense foi inexistente, com apenas 5 dias de treinamento até a estreia dos titulares na temporada. E esse é o preço que paga o time que vence no futebol brasileiro com um calendário tão apertado. No dia 23 de dezembro, o Fluminense estava enfrentando o Manchester City na final do Mundial, e no dia 1º de fevereiro já estava no Luso Brasileiro enfrentando o Bangu, visando a disputa da Recopa Sul-Americana, que aconteceria em cerca de 20 dias. E o Fluminense acabou pagando um preço por esse planejamento. Em todos os times desde a volta dos titulares, o Fluminense enfrentou problemas de lesão. E, no último confronto contra o Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca, tinha 6 lesionados fora do jogo. E foram eles: Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo, Douglas Costa, Paulo Henrique Ganso e Germancano. Além de foco e prioridade e da parte física, a gente precisa falar das escolhas do Fernando Diniz ao longo do Campeonato Carioca. Escolhas essas que foram determinantes para a eliminação do Fluminense no Campeonato Estadual. A escolha do Fernando Diniz de colocar o time reserva contra o Botafogo sem um volante de marcação tirou do Fluminense a possibilidade de ter um caminho mais fácil nas semifinais e enfrentar o Nova Iguaçu. Acabou pegando o Flamengo, onde no primeiro jogo teve seu meio de campo engolido pelo meio de campo do Flamengo. Palavras do próprio De La Cruz foram de que teve muito espaço para jogar o meio de campo do Flamengo. Isso tudo por opção do Diniz, que escolheu colocar Ganso e Renato Augusto no meio campo para ter mais técnica. Acabou não tendo técnica nenhuma, porque o time não teve a bola, e acabou não tendo nenhum poder de marcação, tomando um amasso do Flamengo do Tite. Um dos pontos que eu quero abordar nesse vídeo é sobre a crise de identidade que o dinizismo vem tendo nesse início de 2024. Com a saída do zagueiro Nino e sem o Samuel Xavier em boa parte desse começo de temporada, o Fluminense tem muita dificuldade de sair jogando com a bola nos pés. E também muita dificuldade nas transições ofensivas, já que o Samuel sempre teve um papel muito importante de dar profundidade e amplitude no time do Fluminense, uma coisa que o Guga não consegue fazer com tanta qualidade. Até porque não é sua característica. É importante dizer que os problemas do Fluminense não estão só na linha defensiva sem o Nino e sem o Samuel Xavier, mas também do meio para frente, com uma dificuldade absurda de criação. Isso fica muito claro vendo os jogos do Fluminense, com as pouquíssimas chances criadas para o centroavante mais letal do continente sul-americano, o Germancano, e uma das provas desse problema de criação foram os 180 minutos contra o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, onde o Fluminense não conseguiu dar um mísero chute no gol do goleiro Rossi. Essas semifinais do Campeonato Carioca que fizeram do Flamengo um grande algoz do Fluminense, já que nas duas últimas oportunidades em que o Fluminense foi eliminado em um campeonato mata-mata, nas duas vezes foi para o Flamengo, na Copa do Brasil de 2023 e no Campeonato Carioca de 2024. E outras duas marcas bem negativas para o time que foi campeão da Libertadores da América são os 13 jogos sem vencer clássicos, a maior sequência na história do clube, igualando a década de 70 e a década de 90, e também 7 Fla-Flus sem vitória, igualando 2017, um dos grandes jejuns da história desse clássico, para o lado do Fluminense. Mas nem só de maus resultados vive o tricolor. O último jogo antes da sequência de 20 dias sem entrar em campo foi bom do Fluminense. Nós finalmente voltamos a ver aquelas aproximações no time do Fernando Diniz que tiveram tanto sucesso em 2022 e 2023, principalmente pelo lado direito. Com a tática do Fernando Diniz de colocar o Marquinhos, que joga na ponta, como lateral direito para poder dar amplitude e profundidade ao time, como Samuel Xavier, dando bastante certo, por mais que tecnicamente o garoto não tenha feito uma boa partida.
E com toda essa aproximação do lado direito do campo, com os jogadores trocando passes e o time do Flamengo tendo que colocar sua marcação por ali, o lado esquerdo do Fluminense teve muita liberdade para jogar bola, principalmente o Marcelo, fazendo um dos seus melhores jogos com a camisa do Fluminense desde a sua volta, sendo o regente do time com passes quebrando linha na ausência do Paulo Henrique Ganso. Esse jogo enche de esperança os coraçõezinhos tricolores depois de algumas mais atuações do time titular do Fluminense nesse começo de temporada. Com 20 dias até a estreia na Libertadores da América na primeira semana de abril, o Fluminense tem que ter dois objetivos claros para a sequência da temporada ser tão positiva quanto a de 2023. O primeiro deles é se remontar fisicamente depois de tantas lesões e tantos problemas físicos que teve nesse começo de temporada. E o segundo é o Fernando Diniz resolver essa crise de identidade que vive o seu sistema de jogo, procurando soluções e novas alternativas para o decorrer dessa temporada. Até porque, finalmente, o Fluminense vai ter o tempo de fazer a pré-temporada, tempo esse que não existiu nos 5 dias após voltarem de férias lá no começo do ano. No momento que vocês verem esse vídeo, na terça-feira, já está decidida aonde vai ser e contra quem vai ser a estreia do Fluminense na Libertadores da América, rumo ao bicampeonato. E vocês não perdem por esperar a análise que vai ter aqui no canal do Guará sobre o grupo que enfrentar o Fluminense, que vai sair no mais tardar no final dessa semana. E conto com vocês nessa volta do canal, deixando o seu like, deixando um comentário e, claro, se inscrevendo no canal aqui embaixo. Um abraço a todos vocês e até a próxima.